como eu faço para ordenar uma coleção em Java? Digamos que eu tenho aqui uma lista de usuários da minha classe usuário. Se eu usar a ordenação padrão, ele vai me mostrar, no caso da interface list, ele me mostra os elementos na ordem na qual eles foram inseridos. Outras coleções têm comportamentos diferentes, mas a interface list, ela mostra na ordem em que os elementos foram inseridos. E se eu quisesse ordenar em ordem alfabética, como que eu faria? Eu tenho duas possibilidades em Java. A primeira delas é implementar a interface comparable na classe que eu quero ordenar. Então eu venho aqui na classe usuário e implemento a interface comparable. Passo aqui o generics da própria classe e aqui ele vai pedir para implementar o método compare_to. Olha aqui, compare_to que recebe um usuário. E aqui eu vou fazer o seguinte: this, atributo que eu quero usar como ordenação, nome, compare_to, objeto que eu estou recebendo, get nome. Fazendo isso, eu volto aqui, implementei aqui, ok? Vocês viram? Implementei aqui o método compare_to. Então, essa classe usuário, ela é uma comparable, ok? Porque ela implementa comparable, então ela é uma comparable. Venho aqui e chamo o método sort da classe collections e passo a coleção. A hora que eu for listar essa coleção, ela vai trazer na ordem que foi definida lá no método compare_to da interface comparable. Olha aqui. Se eu quisesse ordenar por pontos, por exemplo, eu viria aqui e colocaria pontos, get pontos. E aí venho aqui, não mudo nada, aqui no sort, e ele passa a ordenar pela pontuação. Olha só, João 5 é o que tem menos pontos, depois vem Daniel, depois vem Zara e depois vem Ana. Então, note que implementando o método compare_to na classe, eu tenho aí uma espécie de ordenação natural da classe, uma espécie de ordenação padrão da classe. Ou seja, a pessoa que define essa classe, a pessoa que escreve essa classe, ela pode definir qual é a ordenação padrão dessa classe, na própria classe, no método compare_to. Agora existe uma outra forma de implementação da ordenação de uma lista. Quando eu não quero ou eu não posso implementar a comparable na classe que eu quero ordenar, existe a interface comparator. Então vamos apagar aqui esse comparable e vamos implementar essa Olha, note que ele já deu erro aqui, ó. Tá vendo? Eu apaguei lá a implementação da comparable, ele já deu erro aqui. Como que eu faço agora para ordenar essa lista sem implementar o comparable lá? Existe o comparator. E o comparator eu posso fazer a ordenação de forma externa à classe usuário, sem precisar mexer nessa classe usuário. Imagina que essa classe usuário, de repente, ela faz parte de uma biblioteca que eu não tenho código-fonte, ou eu não tenho acesso ao código-fonte. Portanto, eu não consigo alterar essa classe. Ou por algum outro motivo eu não quero alterar essa classe. Então eu posso fazer essa ordenação de maneira externa a essa classe, usando o comparator. Então vamos lá, comparator 1 igual a new comparator. Olha aqui, ó, eu estou implementando a interface comparator diretamente aqui como classe anônima. E aqui eu vou fazer de forma semelhante ao método compare_to, return all1. Aqui eu esqueci de definir o generics, usuário, new comparator, usuário. E aí aqui eu vou receber usuário, usuário. Ok? Usuário. Ok. Então, return all get nome, compare_to, o2 get nome. Implementei aqui a interface comparator e agora eu vou chamar aqui collections sort. Vou passar aqui qual é a classe, qual é a lista que eu quero ordenar e qual é o comparator que eu quero utilizar. Pronto, só isso. Se eu for listar aqui, ele vai listar em ordem alfabética. E olha que legal, se eu puder usar o comparator, eu posso criar vários comparators. Vamos criar aqui o comparator 2 e esse aqui eu vou ordenar pela pontuação. E aí venho aqui, mudo comparator 2 e olha que legal, me trouxe a ordenação em ordem de pontos. Se eu quiser inverter, fazer a ordem decrescente, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu coloco, ao invés de O1, coloco O2, e aqui, ao invés de O2, coloco O1. Olha que legal. Ordem decrescente. Ou eu posso simplesmente, também, se eu quiser inverter a ordem, aqui, O1, voltei, tá? O1,
O2, eu multiplico o resultado disso aqui por -1. E aí eu inverto a ordem. Olha lá. Legal? Decrescente, tiro o multiplicação pelo -1, crescente. A mesma coisa aqui, com o nome. Se eu quiser em ordem alfabética decrescente, eu multiplico o resultado desse cara aqui por -1. Aqui eu vou colocar comparator 1, tá? Vai trazer os nomes em ordem decrescente. Olha aí que legal. Legal, gente? Então, duas formas de você ordenar uma coleção em Java, usando o comparable, e você implementa o comparable lá na classe, e usando o comparator de forma externa à classe. Lembrando que, mesmo que a classe implemente o comparable, ainda assim eu posso modificar a ordenação natural da classe usando o comparator. Eu posso, mesmo tendo o comparable, eu posso implementar o comparator, não tem problema. Eu posso ter ambos e usar conforme eu quiser. Quero que vocês façam alguns testes aí, colocando mais atributos, ordenando. É importante que você faça o código, que você trabalhe com o código para poder entender e errar e ver aonde errou e perguntar aqui para poder entender direitinho como que funciona essa ordenação. O comparable é usado, que é aquela interface que a gente implementa lá na classe usuário, quando a classe tem uma ordem natural que faz sentido em todos, em vários contextos, tá? E ela é muito mais simples, né? E a integração é feita de uma maneira muito mais tranquila. O comparator é usado, que é quando a gente coloca lá do lado de fora da classe, que a gente fez agora, quando você precisa de mais de uma maneira de ordenar os objetos de uma mesma classe. Quando você quer uma maneira de ordenar, por exemplo, aqui pelo nome e também pelos pontos. Você quer alternar entre uma e outra. Ou também é usado o comparator quando você não pode ou não quer modificar a classe original. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Ah, lembrando aqui o seguinte: o comparator é uma interface funcional. Olha só, Functional Interface, ele tem apenas um único método a ser implementado. Por ser uma interface funcional, eu posso fazer o seguinte: ao invés de criar aqui como classe anônima, eu posso simplesmente vir aqui, direto no método, e implementar aqui a interface. Pronto, já está implementado. Olha como é simples assim. Me trouxe em ordem alfabética. Se eu quiser que seja como pontos, em ordem de pontos. Percebem? Façam código, tanto implementando a comparator como classe anônima, como também em função lambda. Assim, dessa forma aqui, para vocês se acostumarem com a sintaxe. A única forma de vocês se acostumarem com a sintaxe é fazendo código na mão, ok? Então, mãos à obra. Obrigado e até a próxima aula.